Afinal, os monarcas mundo afora possuem alguma utilidade para seus países? Bom, nós vamos conversar sobre isso agora. Bom, de início eu gostaria de pedir que você se inscrevesse em nosso canal. A sua participação ela é muito importante para que nós possamos dar prosseguimento ao projeto. Ok? Então, desde já te agradeço. Um argumento muito usado por antimonarquias é de que os monarcas são meras figuras ilustrativas. Na verdade, não dá nem para chamar isso de argumento, porque ele não passa de desinformação. E eu chamo essas pessoas de antimonarquia porque elas não são republicanas. Essa massa eleitoral que é contra a monarquia, eles não têm conhecimento nem de causa e nem de efeito. Eu preciso lembrar que o Brasil, a República Federativa do Brasil, é uma oclocracia. Eu vou fazer um vídeo tratando somente desse assunto posteriormente. Bom, as monarquias mundo afora hoje são do modelo constitucional parlamentarista. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem uma constituição onde tanto o monarca quanto o parlamento estão submetidos a essa constituição. Eu não vou entrar no mérito de se isso é bom, se isso é ruim, porque o foco do vídeo hoje ele é outro, ok? Bom, dentro desse modelo, você vai ter a chave de tudo, que é o quê? Que é a separação entre governo e Estado. O governo, ele é composto pelo povo, ou seja, as câmaras, ele pode ser unicameral ou bicameral, ou seja, parlamento e senado, são compostas via voto popular. E então, após o voto popular e as eleições, esses deputados, esses senadores, esses parlamentares, eles escolhem um chefe de governo. E é então montado o plano de governo. Ou seja, aqui você tem a chefia de governo, que é delegado aos parlamentares, que são eleitos pelo povo. Ok? Mas e a chefia de Estado? A chefia de Estado cabe ao monarca. E aqui nós já temos uma parte do problema. Por quê? Porque no Brasil, na República Federativa do Brasil, que é um dos países mais atrasados do mundo, graças a esse sistema, ok? Chefia de governo e chefia de Estado são a mesma coisa. Ou seja, o presidente da República, que hoje é Jair Messias Bolsonaro, é tanto chefe de governo quanto chefe de Estado. E um grande problema que isso traz é o fato de que esse chefe de governo está toda hora enfiado em problemas políticos. E isso traz a ideia de que um monarca, que é chefe de Estado, deve necessariamente fazer a mesma coisa. Porém, quando você olha para as atribuições constitucionais e prerrogativas de todos os monarcas mundo afora, você vê que não é que eles não podem intervir na política. É que eles não precisam fazer isso. Porque, graças a Deus, são países de primeiro mundo onde a política funciona, onde as coisas funcionam. Então você não tem necessidade de ter um monarca toda hora tá enfiando o bedelho onde ele não é chamado para atrapalhar o andamento da política. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui da força constitucional que possuem esses monarcas. A começar, por exemplo, pela rainha Elizabeth II, a monarquia mais famosa do mundo. Bom, a gente não vê a rainha Elizabeth enfiada na política a todo instante, não é verdade? Para falar a verdade, a última vez que o parlamento foi dissolvido, salvo engano, foi em 2011. E ela fez a pedido do primeiro-ministro. As pessoas confundem esse pedido do primeiro-ministro com ordem do primeiro-ministro. Mas não é assim que acontece. A questão aqui é que um monarca,
constitucional, ele tem a obrigação de manter a estabilidade política de seu país quanto a chefe de Estado. Então é por isso que quando o chefe de governo faz uma solicitação, ele entende que aquela solicitação é crucial para o andamento da política. Não quer dizer que ele está recebendo uma ordem e obedecendo uma ordem direta do parlamento. Quer dizer que ele está cumprindo com o seu dever e obrigação de manter a estabilidade desses países. Pega, por exemplo, o rei da Espanha, que até recentemente, salvo engano, outubro ou setembro, não lembro agora, dissolveu o parlamento espanhol. Por quê? Porque não tinha governo. Ah, vocês não vão formar governo? Ah, não vai dar para formar governo. Ok, parlamento dissolvido, eleição convocada. Mas não, o rei não serve para nada, na verdade. Quase todos os monarcas mundo afora possuem a atribuição e prerrogativa constitucional de cuidar da diplomacia. Isso é o básico, ok. Representar o Estado frente ao parlamento e frente às outras nações, o que implica na diplomacia diretamente, orientar e aconselhar os ministros de Estado e ser o ponto de equilíbrio cultural e comportamental entre a política e o povo. Aí vocês vêm dizer que o monarca não serve para nada. O parlamento dinamarquês não funciona sem a presença da rainha. Tá aí um belo exemplo, né? Sem a presença do monarca, na verdade, né? O parlamento da Bélgica, no caso, tem como chefe do executivo quem? O próprio rei. Né? O mesmo serve para o Grão-Ducado de Luxemburgo. Né? Então, quando você olha para as monarquias do mundo afora, você vê que eles não são meras figuras simbólicas que não servem para nada. Você vê que eles são o quê? São chefes de Estado que sabem cumprir a sua função, diferente do que nós vemos no Brasil. Ok? Eu gostaria de trazer um exemplo muito curioso do Japão, que é uma monarquia constitucional parlamentarista, né? O imperador japonês ele não tem nenhum poder político. Porém, ele é considerado como um genuíno representante da cultura e da tradição japonesa. Ele é imprescindível para a manutenção da ordem política e cultural do país. Ou seja, mesmo que ele não tenha nenhum poder constitucional, ele ainda assim, mesmo sendo uma mera figura representativa, ele é de suma importância para a manutenção da ordem política no seu país e da sua estabilidade. Então o argumento, entre aspas, de que os monarcas não servem para nada, ele é tão somente burrice. Nada além disso. Bom, espero que você tenha compreendido. Isso foi um bate-papo com algumas explicações bem breves acerca do que são as monarquias mundo afora e da representatividade dos monarcas. Se você gostou, deixa o like, compartilhe, comente o que você achou do vídeo e nos dê sugestões para novos vídeos. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau!